ficaram, a família resolveu fixar para cá. E ele, então, resolveu mudar-se para o apartamento. E alugou o apartamento da GFD. E eu que cuidei de cuidar, de arrumar imobiliária, etc, para ficar certinho na GFD. Mas quem que adquiriu esse apartamento? Os recursos para aquisição do seu apartamento? A GFD. O senhor Alberto Youssef não aportou capital para adquirir esse... Não sei, francamente não sei. E qual que era o aluguel que ele... Se eu não me engano, o aluguel inicial foi R$6.000. Eu não tenho certeza mais. E ele efetivamente pagava esse aluguel? Pagava. A GFD recebia todos os meses. Mas o senhor mencionou que ele era o único sócio da GFD. É um sócio oculto, porque o dono é um fundo que... O senhor saberia por que ele não adquiriu em nome próprio esse apartamento? Não sei dizer ao senhor. O condomínio, quem que efetuava o pagamento do condomínio? Apartamento. Era a GFD ou... Não, o Alberto. Certo. Sobre o hotel, o empreendimento em Jaú, o senhor mencionou que houve uma sociedade aí entre o senhor, seu irmão e... Isso. E o senhor Alberto Youssef. O Hotel Jaú é minha terra. E já há algum tempo os portugueses que eram donos estavam querendo vender o hotel. E eu namorava aquilo, não tinha recurso, mas coincidiu de eu ter feito 2 negócios grandes lá em Jaú e recebi essas comissões. Vendi a parte industrial de uma fábrica, não a empresa, a planta. Eu vendi, e mais ou menos na mesma época, eu vendi uma gleba de terras, uma parte de uma fazenda boa, muito boa, encostada na cidade, e teve recursos. Daí eu falei com os meus irmãos, um dos meus irmãos topou ficar com a parte, mas faltava 30% do valor. Daí eu falei com o Alberto e a GFD entrou com esses 30% restantes. E isso então são 50%. É uma empresa minha, 20% de um irmão e 30% da GFD. Isso foi formalizado? Sim, senhor. É uma sociedade anônima, tem ata, tem livros, tem tudo. E o senhor era o procurador da GFD nesse caso? Nesse caso eu fui procurador da GFD. Eles nunca foram lá. Uhum. E os recursos da GFD que foram empregados aqui, o senhor saberia dizer? Foram 30%. A origem dos recursos, eu me refiro. No meu conceito, na minha opinião, e imagino até aqui no dos outros companheiros também, o dinheiro da GFD era um dinheiro absolutamente ilícito, porque era uma sobra de um acordo que tinha sido feito na justiça. E o senhor tomou conhecimento de contratos da GFD com a Mendes Júnior, com a Ingevix? Não, senhor. Não, senhor. Eu soube depois quando a dona Miriam falou aqui. À época o senhor não soube? Não, ela falou inclusive que fui eu que levei para ela um contrato, uma nota e tal, que não é verdade. Ela pode ter sido enganado, não sei o quê, mas não é verdade. E com a empresa Treviso, Piemonte, Auguri, empresas, o senhor soube de contratos da GFD com elas? Soube depois, agora que tinha contratos com a Piemonte, Treviso. À época o senhor não sabia? Não, senhor. Não, e não participei de negociação alguma com essas empresas. O senhor não ficava na condição de responsável da parte financeira da GFD? Não? Só no comecinho, no 2010 ou 2009, fiquei uns 3 meses, não muito mais do que isso. Daí eu fui para o Rio de Janeiro. E quem que assumiu essa função em seguida? Ultimamente eu era o Nivaldo Quadrado que fazia isso. Mas é uma administração de caixa.
Não sei se, não acho que não tem responsabilidade dele em cima disso, Deixa eu ver aqui, de qualquer coisa. Foi o Carlos um período também, o Carlos Costa. que são transações de, por exemplo, da Treviso para GFD de 4 milhões e 400, são valores. Não O senhor foi na época não que eu participou mexia com dessa. isso. Não, senhor. O senhor era o responsável pela empresa Web Hotéis, um dos responsáveis pela empresa Web Hotéis? Nunca fui. Não. Nunca fui. A Web Hotéis foi feita para administrar esses hotéis e o especialista nisso era o seu Mário Lúcio, que tinha sido presidente da Blue Tree. E o senhor não participava dessa gestão? Não. Fundos da Marsans também não? Na Marsans eu fui do conselho da... Meu Deus do céu. Do conselho da empresa que é dona da Marsans. Não me lembro do nome, não me fugiu o nome. Meu Deus do céu. A Graça Aranha? Graça Aranha. O senhor tinha então... Fazia parte do conselho da Graça Aranha. Uma época era o Mário Lúcio, o Carlos e eu. Depois o Mário Lúcio ficou presidente da empresa e deixou de ser presidente do conselho. Fiquei no conselho eu, o Carlos, não sei quem ficou junto. E essa empresa, ela pertencia a quem? Ela pertencia à GFD? Ela pertencia à GFD, que era a maior investidora nela. Além da GFD, quem mais investia nela? Não sei. Entraram alguns fundos, eu não sei se os fundos entram na Graça Aranha ou entram, não sei. O senhor está me dizendo, não sei. E ela é que detinha os empreendimentos? Ela era o... Só Marsans. Só Marsans, não tinha nada, era absolutamente Marsans. No Rio de Janeiro, Marsans. O senhor tem conhecimento de um contrato em conta de participação do Web Hotel Aparecida com o condomínio Hotel Aparecida? Consta na denúncia que o senhor assinou como administrador. Consta na denúncia que eu assinei um contrato, isso provavelmente o Carlos deve ter pedido para eu assinar porque não estava presente. Eu assinei, e esse contrato não envolve nada de recurso, só envolve o fato de o Web Hotel Aparecida, o Hotel Aparecida poder usar o nome Web Hotel, só isso. Aí o senhor assinou como que o senhor falou mais de uma vez que na ausência do senhor Carlos, o senhor assinava por ele? Como funcionava isso? Pode ter ocorrido algumas vezes, ele pediu, não estou no Rio, se eu puder assinar para mim, então alguma coisa pode ter acontecido. Como no Hotel Jaú eu assinei. Isso era definido, essas decisões estratégicas do negócio eram definidas junto com o Alberto Youssef? Com certeza. As decisões eram do Alberto Youssef. Existia alguma decisão de negócio assim que não houvesse a anuência do Youssef prévia? Não, senhor. Todas elas tinham a anuência dele? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento da aquisição do imóvel aqui em Curitiba, o Lila 4, um condomínio? Sei que existiu, que foi feito, mas não participei nada disso. Não. Um imóvel no Rio de Janeiro foi adquirido da Adricosa, se não me engano. Sei que a GFD comprou esse imóvel, esse terreno, aí perto do Porto Maravilha, tal, não sei o quê, que pretendia construir um hotel lá. O senhor participou dessas transações? Não, senhor. Não? Quem que participou, o senhor recorda? Eu acho que é o Carlos mas não sei. Eu tenho a impressão que é o Carlos e o... Parece, consta na denúncia, folha 138, um e-mail que foi enviado ao senhor com
uma relação de pagamentos da GFD de janeiro a setembro de 2012, justamente os pagamentos para essa Adrecosa. Qual folha, senhor? Eu sou copiado? Folha 138, doutor. Obrigado. Consta aqui, parcela. Não lembro, não tenho conhecimento disso. Como que funcionava a questão dos arquivos nos computadores lá na GFD? Cada um possuía seu computador, existia uma rede? Cada um tinha o seu computador, mas ocorre que às vezes a gente herdava, quebrava o computador de uma pessoa, quebrava o meu computador. Então ia para conserto, vinha um outro que estava lá, né, de backup, eu passava a usar. E assim foram feitas diversas vezes. Uhum. Então a gente usava computadores que tinham sido de outras pessoas. Há uma menção sobre um documento encontrado no seu computador, no qual se citava esse empreendimento Lila 4 aqui em Curitiba. Quem que eram os investidores desse empreendimento? Esse empreendimento, o que eu sei é que era um participante que é um senhor que não sei se já depois depois que o Antônio Carlos Perucini, e como sócia oculta a GFD. E por que a opção por essa forma societária? O senhor saberia dizer se existe alguma razão específica para isso? Não sei dizer. Não sei, senhor dizer. Não sei. Em mais de um empreendimento aqui... Em 2 casos já existe isso, mas eu não sei dizer, senhor. Não participei disso. O Roberto Youssef teve alguma gestão na escolha dessa forma societária, o senhor sabe? Se ele pediu para que fosse utilizado dessa forma societária? Pelo que eu soube agora, depois, isso que é uma forma muito usual. Mas na época o senhor não sei dizer. E a GFD, qual que era o percentual da GFD nesse empreendimento aqui no Lila 4? Não tenho certeza. Acho que são 50%. E tem um empreendimento também, o último imóvel, que é um de Lauro de Freitas. O senhor participou dessas transações? Não participei. Não participei. E agora é da mesma forma, né? Foi feito da mesma forma. O senhor foi copiado em alguns dos e-mails sobre esse assunto, mas isso era praxe? Era praxe. Os senhores não debatiam assim em conjunto sobre os investimentos nas reuniões? Raramente. Não. Nesse caso específico o senhor não recorda? Não, senhor. E alguns veículos constam na denúncia. O senhor, por exemplo, tem conhecimento da aquisição de um Volvo XC60? Não tenho conhecimento desse negócio de automóveis, não tenho nenhum conhecimento de... Que alguma vez o senhor viu o Roberto Youssef ou familiares utilizando esse veículo? Não, também não vi. Eu também não vi. Cayenne, uma Porsche Cayenne? Eu sei que ele tinha um automóvel Mercedes-Benz, tinha um outro automóvel Mercedes-Benz velho, é o que ele usava, que ele ia ao escritório sempre. Os outros não. O senhor saberia o modelo desses Mercedes, não? Não sei. Um era um antigão, um velho, e um prata mais recente. Sei lá, um carro de uns 3 ou 4 anos. E Tiguan, Volkswagen Tiguan, que é utilitário? Não apareciam lá. Nunca vi. Não tenho coisa disso. Satisfeito, gente. O assistente de acusação tem perguntas? Os demais defensores? Os defensores do próprio acusado? Seu João, tudo bem? Sim, senhor. Seu João, quanto com relação às questões formuladas pelo Ministério Público sobre os computadores, no tempo que o senhor passou no escritório da GFD, mais ou menos quantos computadores o senhor teve lá? Imagino que pelo menos 3. E esses computadores vinham, quando eram trocados, eles vinham limpos para o senhor?
Ou vinham com o arquivo dentro? Fica uma caixa de como é que chama isso? Um arquivo morto. Fica. Certo. Isso fica. Ele vem como se estivesse limpo, mas fica o arquivo morto. Ou seja, os discos rígidos não eram formatados? Não eram formatados. Perfeito. Isso nos falou, inclusive, o senhor pode puxar um pouco mais o microfone? Opa, pois não, desculpe. O senhor foi administrador financeiro da GFD? Nunca. Você lembra quando o senhor começou a trabalhar na GFD? 2009, final de 2009. O senhor chegou a ser diretor financeiro da GFD? Não, senhor. O senhor era Não tinha diretor financeiro. Não tinha diretor financeiro? Não. Então, só para o senhor explicar melhor, na composição da empresa não havia definição de diretores? Não, na verdade o que existia é uma pessoa que administrava o caixa, administrava os pagamentos do dia a dia, mas longe de ser um administrador financeiro. Porque a GFD talvez não, obviamente, ela foi constituída para ser uma coisa que no fim desvirtuou, nunca foi. Isso. Entendo. Então talvez para esclarecer. Não cresceu o suficiente, os recursos que eram para ter vindo acabaram não vindo. Então, talvez para esclarecer melhor, o senhor, durante o tempo todo que passou na GFD, o senhor alguma vez foi responsável pela captação de recursos? Nunca. Então, ou seja, se o senhor teve alguma função financeira, dizia respeito a pagamentos diversos de caixa e não a captação de recursos, é isso? E arrumar, por exemplo, no caso da Marsans, apresentava para banco e arrumar recursos para Marsans comerciais, linhas comerciais de banco. Negócios lícitos? Absolutamente lícitos. Para fazer desconto duplicado, desconto de cartão de crédito, essas coisas. O senhor tinha conhecimento, no tempo que o senhor passou lá com o Alberto Youssef, se ele fazia alguma operação ilícita? Não tinha conhecimento. E como é que ele era? Ele era uma pessoa, com relação aos negócios, ele era uma pessoa reservada? Ele é uma pessoa que compartilhava os negócios? Em alguns aspectos ele é muito, muito reservado. Bastante reservado. Essas coisas que a gente vê hoje, tem conhecimento hoje, nós não tínhamos conhecimento. Nenhum? Nem sonhávamos. Nem da movimentação das contas, que eram suas, mas que ele movimentava? Eu fazia movimentação a pedido dele, ele fazia a negociação, eu assinava para... O acusado Carlos Costa, né, Excelência? Isso. Chegou a mencionar que o senhor teria tido uma participação na empresa, na negociação da empresa Treviso, isso é verdade? É engano dele. Ele também chegou a mencionar que o senhor seria o contato entre a GFD e as empreiteiras. Nunca na vida. O senhor nunca teve contato? Não, nenhum. Eu não tinha conhecimento nenhum com essas empreiteiras. E a respeito da dona Meire, ela também fez uma série de alegações sobre a sua atuação. Que eu levei um contrato, uma nota fiscal. Primeiro houve essa questão, só desculpe interromper o senhor, mas vamos por partes. Primeiro teve essa questão de o senhor eventualmente ter levado um contrato para Belo Horizonte. O senhor teria pessoalmente levado um contrato para Minas Gerais, para Mendes Júnior. Jamais. Tá, que foi dito não conheço ninguém de Mendes Júnior. Nada. A dona Meire também chegou a afirmar aqui perante esse outro juízo que após a deflagração da primeira fase da Operação Lava Jato, o senhor teria ido com ela ao escritório de um advogado. Isso é verdade? Não é verdade. Ela falou inclusive que eu teria ficado de buscar recursos junto a uma empreiteira, ela com outra. Não é verdade. Isso nunca aconteceu? Não existiu.
Se ela foi em algum advogado, ela foi sozinha. Se ela conseguiu, não sei. Até para mim não isso. recebi nada de um empreiteiro. Mas a questão de advogados é uma questão até que para mim é um pouco chato perguntar isso para o senhor, porque eu sou seu advogado. Mas como é que o senhor chegou até mim, o meu sócio, o doutor Damião, e o doutor Eduardo? Minha filha Raquel, está aqui? Tá ali atrás. Que é advogada. É advogada, trabalhou com vocês. E vocês, nós fomos conversar logo que aconteceu esses episódios, nós começamos a conversar. A dona Meire teve alguma participação nisso? Na indicação nossa? Nenhuma. Não. Sim ou não? Só para Não, é evidente que não, perfeito. Só para deixar claro, porque ela, quando ela afirmou, ela deu áreas de que teria sido oferecida uma ajuda para a contratação de advogado por parte de empreiteiros e que o senhor teria participado dessa reunião. Isso não é verdade? Não, senhor. Minha filha que me levou lá, vocês, logo no começo, vocês começaram a acompanhar o negócio. Depois vocês contrataram e me apresentaram também O senhor, antes ou depois da deflagração da Operação Lava Jato, recebeu dinheiro de alguma empreiteira? Jamais. Nenhum. O que você atribui esse monte de, vamos colocar delicadamente, de inverdades que a dona Meire falou? Não sei. Ela é testemunha de acusação, talvez precisasse acusar alguém, alguma coisa. Ela era contadora do senhor Alberto Youssef? Sim, senhor. Ela emitia notas a pedido do Alberto Youssef? Ela falou aqui que fazia isso. Falou que ganhava comissão. Aqui. Eu fiquei sabendo aqui. Nesse lugar. O senhor alguma vez enviou em algum e-mail em seu nome ou representando a GFD para que fosse emitida alguma nota fiscal para a empresa? Jamais. Fala em algum lugar disso? Não. Só uma questão Jamais. importante para a sua defesa. Eduardo. Por favor. Senhor João, esses documentos aqui do anexo 22, que são referidos na página 137 da denúncia, do anexo 70, que são referidos na página 141 da denúncia. Existem outros parecidos com esse que fazem a descrição daqueles empreendimentos que compõem a GFD Investimentos. Esse documento tem alguma informação que não das características desses empreendimentos? E eu pergunto, eles eram necessários justamente para que você pudesse, eventualmente, quando ia a bancos, apresentar o que era a GFD, o que tinha a GFD? Basicamente, o que tem aqui é o que a GFD possui. É uma apresentação dos investimentos da GFD. Tem alguma atividade ilícita aí nesses documentos? Nenhuma. Nada. Esse hotel administrado aqui que fala La Isla, por exemplo, ele pertence ao banco Sofisa e foi eu que apresentei para o pessoal ir lá administrar. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta, senhor João, que eu acho que é importante até para que se tome conhecimento disso. Quando o senhor saiu da sua atividade bancária, tá? Antes disso, nos bancos que o senhor trabalhou, alguma vez o senhor trabalhou na área de câmbio internacional de banco? Não, minha área é comercial. Motivo foi comercial, tomei conta de agências e
departamento de crédito e agências desse tipo de coisa. O senhor já falou aqui, mas só para deixar claro, porque foi referido na denúncia, o motivo pelo qual o Alberto Youssef veio trabalhar com o senhor era por causa da sua experiência no ambiente bancário, alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que por causa do relacionamento pessoal que eu tenho. De negócios e tudo mais. O senhor chegou a ser proprietário de alguma empresa de calçados? Infelizmente fui. O senhor pode referir isso? Que ano foi, que época foi? Se eu não me engano, 2006, 2005, não sei ao certo. Eu fiquei sócio de uma empresa, depois ficamos não sozinhos, chamava-se Calçados Rosana Sanches. E tivemos um sucesso muito grande. A empresa é fabricante de calçado feminino. Senhor João, Que em Jaú é um polo. Só o meu Desculpe. microfone, certo? As pessoas ouvindo para trás. Calçados Rosana Sanches, que fabricante de calçado feminino. E fiquei até 2009. Daí paguei muitas contas, paguei algumas contas, bastante contas, e ainda fiquei, porque era responsável por bastante recursos que ela devia. Após a sua saída da rede bancária, o senhor conseguia ingressar normalmente em alguma empresa, apesar da sua expertise, como funcionário da empresa? Eu já não era mais criança e os bancos haviam se fundido muito, então diminuiu muito a oferta de empregos nesse setor. Então eu comecei a fazer outras coisas, agenciar negócios. Eles não aceitavam contratar o senhor? Eu não aceitei, eles tinham... Não consegui ser contratado por outro banco. O senhor acredita que foi pela sua idade isso? A idade junto com o mercado. Acho que a idade é uma coisa e o mercado é outra. Okay. Muito obrigado. E a posição que a gente... Só fazer uma complementação. A razão pelo doutor Eduardo perguntou da sua experiência no setor bancário, porque foi diversas vezes referido na acusação, que o senhor teria sido contratado por Alberto Youssef por seu amplo conhecimento no mercado internacional bancário e de câmbio. Não. O senhor tem amplo conhecimento nessa área? O câmbio eu não conheço quase nada. Absolutamente nada. Nada mais, silêncio. Com certeza não. Então, só uns esclarecimentos aqui. Houve algum desentendimento entre o senhor Alberto Youssef e o senhor Carlos Costa que tenha chamado a atenção? Que eu saiba, não. Nunca notei. Há uma referência feita pelo senhor Carlos Costa de que quando houve esses depósitos de empreiteiras na conta da GFD, teria havido alguma reclamação dele para o senhor Alberto Youssef? Não tenho conhecimento. É possível que ele tenha feito, mas não tenho conhecimento. O senhor mesmo teve conhecimento desses depósitos Não, da senhor. Mendes Júnior e da... Não, senhor. E da... Tem outras empreiteiras também, embora não estão fora aqui do objeto da Não, acusação? senhor. Engevix? Não, senhor. Acontece com frequência aqui e-mails que encaminham para o senhor essas notas fiscais? Não só para o senhor? Acho que não. Eu acho que encaminhando nota fiscal não deve ter nenhum. Eu acho que não tem nenhum. O senhor não tratava com essas empreiteiras? Não, senhor. Não, senhor. E o senhor nunca percebeu que haviam depósitos de empreiteiras nas contas da GFD? Eu não acompanhava isso. Tem aqui um depósito, um e-mail da Hilda Bittencourt, da Engevix, que o senhor encaminha para ela uma nota fiscal. Eu Pede encaminho? isso, segundo consta aqui no folha 329 e 330 da representação policial. Instrui a denúncia. Não tenho Peço para o senhor dar uma olhadinha. Embaixo lá. Está reproduzido na folha. Para Rio de Bittencourt, com cópia do Carlos.
senhor quiser virar a página, tem a nota fiscal. Banco Sofisa. Não me lembrava disso. É possível que... Só um minutinho, tá? Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e a gente retoma a pergunta.